Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então, estou aqui no hall da igreja onde congrego, na primeira igreja batista da Barra da Tijuca, para falar com você mais uma vez nesta noite de segunda-feira, dia 27. Nós estaremos com formato de gravação. Quem vai estar ministrando é o meu pastor aqui da minha igreja, da PIB da Barra, pastor Zé Maria de Souza, e ele está trazendo uma mensagem sobre fé, sobre esperança, que eu e toda a minha família do Maisela Obra, você que nos acompanha, que sabe do que nós estamos passando nesse ano, precisa ouvir sobre a renovação da nossa fé. E o meu pastor estará ministrando poderosamente aos nossos corações. Depois nós teremos uma participação de louvor com a minha digníssima esposa, cantora Regiane Santos, que vai estar ministrando, que na verdade ela ministrou nesse mesmo culto, sobre um pedido, um convite do pastor Marcos Rodrigues, pois ele ofereceu culto à ação de graça por um grande livramento que Deus deu a ele, livramento de morte. Então, alguns Deus livra, outros Deus recolhe, mas todavia ele precisa ser glorificado, a nossa fé jamais esmorecer, porque Deus é o dono de tudo, está no controle de tudo. Eu quero te fazer uma pergunta e você responde aqui nos comentários: como passou o seu Natal? Alguns, como eu e minha família, certamente passou um Natal de dor, de sofrimento, lembranças de pessoas que perdemos esse ano. Mas talvez você passou um Natal mais feliz, talvez você tenha algo para comentar, o quanto comeu, o quanto se divertiu, o quanto se reuniu. Deixa nos comentários para nós como está a sua fé, como está a sua esperança para o ano de 2022, tá bom? Essa é a última segunda-feira do ano e nós queremos ouvir o seu comentário aqui nas descrições para que a gente possa, na primeira segunda-feira do ano, se não me engano será dia 3 de janeiro, estarmos de volta ao vivo no nosso canal Maisela Obra falando com vocês, tá bom? Um forte abraço está lá aos ossos, desde já, que Deus vos abençoe. Eu disse para ele: não se preocupe, porque com 5 minutos eu posso deixar uma breve reflexão, com 10, com 15, com 20, se for preciso a gente prega 1 hora ou 2, mas eu quero que você leve para casa esta verdade: a nossa esperança está em Deus, e em Deus então renovamos a nossa fé. Vamos dizer juntos? Em Deus renovamos a nossa fé. Mais uma vez, em Deus renovamos a nossa fé. Separei 2 textos para que a gente, a partir deles, converse sobre esse tema. Num deles diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sobre a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Outro texto, Lucas 2:10, que fala de boas notícias de Deus para nós. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Meus queridos, a palavra fé precisa sempre ser redefinida para que o seu sentido fique claro na mente da gente e no coração da gente. Os apostadores creem, vocês não acham que isso seja verdadeiro? Os cientistas creem nas suas hipóteses. O ateu crê que não crê. O passageiro crê no piloto do avião que está conduzindo a aeronave, e muitas vezes por voos tão longos, por tanto tempo sobre os céus e os mares, enfim,
cruzando tudo que é possível fazê-lo, o motorista do ônibus precisa da fé do passageiro para que ele conduza bem aquele veículo. O empregado crê no patrão, você crê nos seus projetos, e existe aquele que crê na própria fé, é a chamada fé na fé. E nós queremos que hoje nós possamos ir um pouco além deste fato, destas crenças, deste acreditar, porque nós entendemos que o cristianismo é o único modo de vida baseado na fé, porém não é a fé colocada na própria fé, mas é a fé que é colocada em Jesus Cristo, aquele que é o Senhor de todas as coisas, é o Deus conosco, é a revelação máxima do amor de Deus, da graça de Deus e das misericórdias de Deus. De vivermos todas estas lindas e maravilhosas emoções, que a gente possa sair daqui com a nossa fé alimentada, nutrida, abençoada, que todos nós cresçamos em fé nessa hora. Esse é o meu desejo, até porque estamos num período de Natal e eu mencionei um verso da Bíblia, onde nós temos uma boa notícia do céu. E aí a Bíblia diz: mas o anjo lhes disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas notícias, boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Então, nessa manhã, eu quero que você guarde no seu coração e na sua mente esta afirmação, que você em Deus pode sim sair daqui com a sua fé renovada, fortalecida, ou quem sabe que ela seja gerada em você pela graça de Deus, para que você seja uma pessoa salva, uma pessoa que tenha certeza da sua vida eterna. Por que isso? E aí eu quero lhe dar 3 breves respostas. Primeiro, porque você vai descobrir o quanto você é importante para Deus. Em segundo lugar, porque você vai descobrir o que a fé produz na sua vida. E em terceiro lugar, porque você vai sair daqui entendendo o verdadeiro significado do crer. Então, em primeiro lugar, você renova a sua fé redescobrindo ou descobrindo quanto você é importante para Deus. Eu fico imaginando, nesse universo com 7 bilhões ou mais de habitantes, Deus consegue fazer cada um de nós de um modo diferente, de uma forma tão singular, tão particular, que não existe nesse planeta um ser humano igual ao outro. Eu não sou artista, a Janaína que o é, e outros que talvez tenham essas excelentes habilidades, mas por mais habilidades que tenha um artista, se ele começar a desenhar alguma coisa parecida com um ser humano ali, e ele tenta reproduzir um rosto, um outro rosto, digamos que ele consiga reproduzir 1000 faces diferentes, 1000 semblantes diferentes, rostos diferentes. Será que ele conseguirá chegar a 2.000, a 5.000, a 10.000? Agora você imagine que em toda a história da humanidade, quantos seres humanos já nasceram, já viveram e já morreram, e neste momento mais de 7 bilhões habitam este planeta. E nenhum de nós. Então Deus se preocupa comigo. Eu sou importante para Deus, você é importante para Deus. Jó diz assim: Deus é poderoso, mas não despreza os homens. E depois, na sua visão, ele diz: mas aos que sofrem, ele os livra em meio ao sofrimento, e em sua aflição, ele lhes fala. Olha que texto lindo, pastor Marcos. E em sua aflição, ele lhes fala. E aí chega uma conclusão linda sobre quem é Deus, sobre a grandeza de Deus. Jó 42:2 diz: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser ou pode ser frustrado. Ou seja, esse Deus maravilhoso, esse Deus que criou tudo e a tudo governa e sustenta, ele me tem como importante, tem você como importante, foi lá no hospital
e visitou os médicos, aquele ambiente, e pôs a mão sobre a vida do pastor Marcos, mas foi lá no ventre da mamãe, da Rebeca, da Fernanda, e ali abençoou todo aquele processo de gestação, e nós fomos presenteados com essas crianças, e o dia a dia da nossa vida, e esta igreja viveu recentemente vários testemunhos de milagres, do sobrenatural de Deus. Você crê que Deus tem cuidado de você de maneira pessoal, de maneira particular? Quantos creem? Levante assim a sua mão. Glória a Deus. Mas em segundo lugar, renove a sua fé, descobrindo o que a fé produz na sua vida. Não a fé na fé, mas a fé colocada num Deus único, num Deus verdadeiro, num Deus que não aceita dividir a sua fé ou a sua crença nele com mais nada. Ele quer ser único, exclusivo na sua vida. Só ao Senhor seu Deus adorarás e a Ele servirás. O meu coração e o seu precisam ser exclusivamente de Deus, e esta fé então nos leva a alguns resultados extraordinários. Ela produz em nós algumas bênçãos. A primeira bênção é que nós passamos a compreender melhor a vida. Nós passamos a ter uma perspectiva correta da vida. A gente não entende porque algumas coisas nos acontecem hoje, mas pela fé nós entendemos que elas nos acontecem, e lá na frente nós vamos saber, como nós acabamos de ouvir um testemunho aqui, sem saber da minha pregação, de que nada está na nossa vida acontecendo sem que haja um propósito, sem que a soberania de Deus esteja a conduzir todas as coisas. Nós somos muito insatisfeitos. Nós muitas vezes queremos as coisas de maneira muito imediata. Nós temos uma visão da vida muito para o aqui e o agora. Mas quando colocamos a nossa fé em Deus, acontece que esta é uma primeira bênção que temos. Nós aprendemos a ter uma nova visão da nossa vida, e ela não se restringe só ao aqui e agora, mas para todo sempre. Há uma perspectiva eterna nessa visão. Por isso que, segundo aos Coríntios 4:18, dizem: as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. E eu gosto de Hebreus 11:1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se, ou que se esperam, digo. Aí tem um não aí que está errado. E a prova das coisas que não se veem. Se tiver um não, risque aí. A fé é o firme, diga comigo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Uma nova perspectiva se abre para os que creem em Deus. Depois o outro resultado é que você passa a ter um relacionamento diferente com Deus. É um relacionamento para a vida inteira e para a eternidade. Algo que começa agora e vai com você. Há muitas vezes um relacionamento com Deus apenas de utilidade. Se Deus fizer o que eu quero, eu sirvo a Deus. Se Deus não fizer o que eu quero, eu não sirvo a Deus. Mas nós temos aprendido que o nosso Deus é Deus fazendo o que eu acho que é melhor para mim, ou fazendo o que Ele quer fazer. Ele continua sendo Deus. Você tem essa perspectiva e essa visão a respeito de Deus? Então a gente precisa entender que ter fé em Deus é aceitar os desígnios de Deus, é viver debaixo da soberania de Deus, porque nós temos um relacionamento com Ele que vai mais do que 50 anos, 100 anos, mais do que 120 anos, ou um pouco mais se alguém chegar lá, mas acompanha-nos para a eternidade, em tempos, em dias, em anos que são intermináveis. A terceira bênção é que você agora tem segurança para tomar decisões. É impressionante que o resultado da nossa fé colocada em Deus nos ajuda, nos fundamenta em decisões que muitas vezes não seguem a lógica. A gente olha a Bíblia e vê que muitas coisas que aconteceram na vida de homens e mulheres de Deus, muitas vezes da nação inteira, não tinha lógica. Qual era a lógica, a gente pode dizer assim, de um ser humano receber uma ordem de Deus, dizer: construa uma embarcação enorme, porque vai chover sobre a terra.
E olha, vai chover tanto que toda a terra vai ser inundada com águas, sabendo que até ali não havia chuva como nós entendemos hoje. Você já imaginou a lógica disso? Aquele homem receber as instruções, as medidas exatas, largura, altura, distribuição de todos os ambientes daquela arca, e ele então falando sobre tudo aquilo, as pessoas zombando da sua pregação, e ele crendo. Não havia lógica. Qual é a lógica de um líder levar atrás de si milhares de pessoas para atravessar um mar que está à sua frente, mesmo que o mar tivesse sido aberto? Porque você imagina, eu fico imaginando Moisés, o mar se abriu, e se ele se fecha? Mas pela fé ele creu que o Deus que abriu aquele mar iria mantê-lo aberto, até que o último ser humano que saiu lá do Egito com ele, atravessasse e chegasse do outro lado com os pés secos, enxutos. Esse é o Deus maravilhoso que nos ajuda a tomada de decisões. Muitas vezes na matemática de Deus, 2 mais 2 não será 4, pode ser que seja 5, 10, 20, 100. Então as nossas decisões vão se pautar pela nossa intimidade com Deus, porque cremos em Deus, decidimos a nossa vida de acordo com a nossa compreensão de Deus, com a nossa visão de Deus, o nosso temor a Deus. A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Diga comigo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E em terceiro e último lugar, renove a sua fé, descobrindo o que significa crer de verdade. Vejam bem esse texto que diz: fé real é mais que simplesmente algo que você diz. Fé real é mais que simplesmente um sentimento. Fé real é mais que simplesmente alguma coisa que você pensa. Fé real é mais que algo que você crê ou diz que crê. Fé real é algo que você faz em decorrência daquilo que você diz crer. A fé real é traduzida em atitudes, em decisões, em ações concretas. Meus queridos, precisamos todos admitir que muitas vezes a nossa fé não passa do que eu digo que é um assentimento intelectual. Muitas vezes a nossa fé não passa de algo que eu penso que creio, que eu sei que é verdade, mas que na hora de passarmos pela prova, na hora de termos que ir à ação, nós pensamos: será mesmo que vai dar certo? Será que Deus está neste negócio? Sabe, uma das coisas que eu mais acho difícil acontecer, e muitas vezes não ocorre, nós precisamos sempre pedir a Deus para acontecer, é a capacidade da gente fazer, ou viver, ou se abrir para viver algo assim extraordinário, sobrenatural de Deus na vida pessoal. Muitas vezes na vida da família, uma decisão que a gente sabe que humanamente só Deus para que as coisas deem certo. Na junta de missões nacionais, só Deus para que os recursos venham, para que as coisas fluam, para que as pessoas contribuam depois e os resultados aconteçam, vidas sejam salvas. Na vida da igreja, sabe, é mais ou menos um convite para que você corra riscos. Só que quando nós corremos riscos com Deus, o resultado é certo. O resultado é a bênção de Deus, é a provisão de Deus, é o suprimento de Deus. Estive presente, pastor Armando, pastor Adeus comigo, estive lá nos 50 anos de ministério do pastor Geraldo Jeremias, na terceira igreja batista de Macaé. 50 anos, que privilégio. E aí na história dele, havia uma certa possibilidade dele ser primeiro padre, depois jogador de futebol, havia a possibilidade dele seguir a carreira em outras áreas.
E ele tomou uma decisão completamente diferente de todas essas, entregou a vida para Jesus e se tornou um seminarista e aceitou o chamado de ser um pastor. E a família toda disse: esse rapaz aceitou passar fome, viver realmente de favores das pessoas, o que vai ser da sua vida? E agora a gente olhando a história do nosso querido pastor Geraldo Jeremias, criou seus 4 filhos, tem genros e nora, tem netos, a sua vida feliz, tem uma igreja que o ama, quase que uma cidade inteira que o ama e que o respeita, e nunca lhe faltou o pão sobre a mesa. Você está pronto a decidir correr riscos com Deus na sua vida financeira, na sua vida familiar, nos seus projetos, nos seus sonhos? Ter fé é ir um pouco mais, é pensar na mente, decidir no seu coração e ir à ação numa vida com Deus, sabendo que Deus nunca vai deixar você na mão. Que esta manhã seja uma manhã para a gente renovar a certeza de que somente em Deus está a nossa esperança, porque somente nele a nossa fé é renovada. A fé na fé não resolve nada. A fé em algum outro ser não resolve nada. A fé na sua capacidade, você vai se frustrar, vai chegar uma hora que a sua capacidade vai chegar até ali, dali não vai mais. Não desprezamos o conhecimento, né, pastor Marcos, a habilidade dos médicos, os estudos, as descobertas, os remédios, mas sabemos que acima de tudo, além de tudo, mais do que tudo, existe um Deus que deu a inteligência para o médico, existe um Deus que deu a capacidade ao ser humano, o Deus que pode mudar o curso da vida, o curso da caminhada de uma vida, de uma família, de uma empresa, de uma igreja. Eu saio daqui hoje com a minha fé renovada, fortalecida. Por isso que a Bíblia diz: olhando para Cristo, autor e consumador da nossa fé. Ele gera em nós a fé e Ele retroalimenta em nós a nossa fé. É um processo que cada vez mais que você crê em Jesus e olha para Jesus, se alimenta da verdade de Jesus, dos ensinos de Jesus, mais você crê, mais você é fortalecido na sua fé. Que Deus te abençoe. Talvez você precise dizer hoje: eu quero entregar a minha vida para Jesus e crer nele, não como alguém que foi importante na história, que um dia morreu na cruz do Calvário, mas eu quero crer em Jesus como Deus da minha vida, como meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Talvez você precisa renovar a sua fé em Jesus. Tanta coisa diferente acontecendo em volta da gente. Quem é que sabe o que vai ser em 2022? Quem é que sabe o que acontecerá ao mundo nos próximos 3, 5, quem sabe 10, 20 anos, que a gente nem pensa tão longo assim mais? Deus sabe. Deus sabe. Se você quer viver um ano tranquilo, se você quer viver anos abençoados, dias de descanso na alma, de refrigério, põe a sua fé em Deus e descanse no Senhor. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém? Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Quem sabe nessa manhã alguém pode dizer assim, tranquilamente, sem nenhum acanhamento: olha, pastor, eu precisava ver o que vi hoje, ouvir o que ouvi, seja a palavra, seja os testemunhos. Deus sabe que eu precisava ter a minha fé renovada hoje. Deus sabe que eu precisava crer em Jesus de um modo diferente do que eu estou crendo. Deus sabe que o meu momento requeriria de mim que eu renovasse a minha fé no Senhor. E aí você quer declarar que esse tempo na sua vida foi precioso demais, e você quer que oremos por você. Levante a sua mão no seu lugar, lá no seu lugar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus,
Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um. Nós sabemos que nada acontece por acaso. Somos especiais de Deus. A fé colocada no Deus verdadeiro produz resultados maravilhosos. Nos dão perspectivas novas, mas deve ser algo que a gente leve à ação. Fiquemos em pé para nós orarmos ao nosso Deus. Ó Deus, mais uma vez, e com alegria no coração, nós oramos a Ti. E agora, além de Te agradecer as vidas tão tenras, tão poucos dias e meses com a gente, mas que são tão preciosas, da Olívia, da Alícia, além de Te agradecer o milagre da vida do nosso querido Marcos, da Madelon, da Júlia, nós queremos, ó Deus, agradecer, porque no meio de tudo que está acontecendo neste mundo, nós compreendemos mais especificamente o Teu amor, a Tua graça, o Teu cuidado, o Teu zelo por nós, o Teu olhar sobre nós. Pai, por favor, não nos deixes andar por vista, mas pela fé. Dá-nos uma visão em perspectiva do Teu agir. Dá-nos, ó Deus, condições de crer no Teu amor e graça, com uma perspectiva da eternidade sobre nós, sabendo que a fé colocada em Ti só traz bênção sobre nós, Pai. Renova-nos, restaura-nos, que o nosso Natal seja um Natal diferente de todos os outros, cheio da alegria que vem do Senhor, cheio da paz que vem do Senhor, cheio da graça que vem do Senhor, em nome de Jesus, amém. Tudo é graça, e o louvor que estaremos entoando, a pedido do nosso pastor Marcos, em gratidão a Deus, fala sobre isso, que apesar das adversidades, que muitas vezes nós não queremos que aconteça, Deus, Ele é bom, Ele continua sendo bom, e Ele sempre cuida de nós, e por isso devemos estar com o nosso coração grato, louvando a Ele sempre.